Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahor etion ha-Shabbat lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta tarde de Shabbat, onde estamos examinando a Parashá Vayarel, nós vamos examinar dentro da porção da Torá o texto em Shemot, no livro de Shemot, Êxodo capítulo 36, né? Ontem nós examinamos o capítulo 35, hoje estamos examinando o capítulo 36. Nós vamos examinar o capítulo 36, verso 1, que diz o seguinte: Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo o homem sábio de coração, a quem o Eterno dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o santuário, para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Eterno tinha ordenado. Então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo o homem sábio de coração, em cujo coração o Eterno tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. E estes receberam de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, observe bem, vieram todos eles falar uma coisa, olha só, e vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que basta, do que precisa, para o serviço da obra que o Eterno ordenou se fizesse. Então, Moisés que mandou que proclamassem por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobrava. Então, queridos, nós podemos observar aqui nesse texto, amém, que o povo do Eterno, ele foi trazendo as ofertas alçadas e chegou um momento que todos aqueles envolvidos na obra do Eterno, que estavam recebendo aquele ouro, aquela prata, aquele cobre, eles chegaram para Moisés e disseram: já tem suficiente, não precisa trazer mais. O que é isso, meus irmãos? Honestidade com as coisas do Eterno. O Eterno mandou fazer o tabernáculo, escolheu Bezalel e escolheu Aholiabe, amém? E ali nós vimos, meus irmãos, que esses homens e os sábios que foram escolhidos por eles para fazerem essa obra do tabernáculo, estavam recebendo das tribos de Israel as coisas, o ouro, a prata, o cobre, o tecido, para poderem, de azul, carmesim, enfim, peles de cabra, para fazerem toda a obra do tabernáculo. Mas eles chegaram para Moisés dizendo: já tem suficiente, não precisa. Então Moisés chegou para o povo e disse: está proibido de trazer. Amém? O que é isso? Prestação de contas. Todo o dinheiro do Eterno, que foi dado para o Eterno, quem é encarregado de administrar esse dinheiro tem que prestar conta materialmente. Esse é um princípio da Torá, meus irmãos. Porque aquilo que é para o Eterno não é para mais ninguém. É para o Eterno, para o tabernáculo do Eterno. Aleluia! Então nós vemos aqui um princípio muito importante, amém? E que aqueles homens, se eles fossem mentirosos, eles diziam: pode ir mandando. E o que sobrasse eles usavam para eles próprios. Não, nem Moisés fez isso, porque Moisés tinha o Espírito Santo, e você vê que o Bezalel, no capítulo 35, ele foi cheio do Espírito Santo. Então, quem é cheio do Espírito Santo não vai pegar do dinheiro do Eterno para si próprio. Não vai. Esse vai cuidar das coisas do Eterno para o Eterno. Não vai pegar nada para si, nem um centavo.
para cuidar das suas despesas pessoais. Não. Vai cuidar das coisas do Eterno. É como está aqui também, irmãos, em 2 Reis, capítulo 5, que nós vemos que Naamã, quando foi a Eliseu, porque queria que ficara curado da sua lepra, 2 Reis 5:9 diz assim: veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás purificado. Naamã veio da Síria, ele era um capitão do exército sírio, e ele veio até Israel falar com Eliseu. Eliseu nem recebeu Naamã, chamou o mensageiro e disse: manda ele se lavar lá 7 vezes no Jordão, que ele vai ficar purificado. E aí, aquele capitão, né, do exército sírio, no verso 11, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, dizendo que Eliseu viria me receber, por-se-á em pé, invocará o nome do Eterno seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, os soldados, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã se convenceu e desceu e mergulhou no Jordão, no rio Jordão, 7 vezes, conforme a palavra de Eliseu. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou Naamã a Eliseu, homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele. E aí Naamã se pôs diante de Eliseu e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço que aceites uma bênção do teu servo. Ele queria dar dinheiro, bens para Eliseu. Amém? Porque ele ficou curado. Ele estava assim, alegre. Esse homem eu tenho que abençoar. Verso 16, Eliseu responde: porém Eliseu diz: vive o Eterno, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E aí diz no seguinte, seguindo no versículo, diz: e Naamã instou com ele para que aceitasse. Mas Eliseu recusou. Aleluia. Por quê? Porque Eliseu fazia a obra do Eterno para o Eterno, não para ele. E é assim que é um homem que é cheio do Espírito Santo de Deus, meu amado. Amém? Fazer a obra para o Eterno e não para si próprio. Como diz Yeshua em Mateus capítulo 10, verso 5, diz assim: e Yeshua enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não recebe nada em troca, não. Tem que dar de graça. Está na Bíblia, saiu da boca de Yeshua e quase ninguém cumpre, né, meus irmãos? Porque a porta é estreita. A porta é estreita. Aleluia. E aqui dizem no livro de Atos, queridos, capítulo 8, no verso 18, diz assim: já é a igreja primitiva, Yeshua já tinha subido, agora ficaram só os apóstolos na terra, e os apóstolos vão receber dinheiro em troca de bênção? Né? Tem igreja, irmão, que a pessoa, se for dar uma oferta, diz que a pessoa tem mais fé que o outro. Isso é contra a palavra, irmão. Isso não é do Eterno. Amém? Isso é das trevas. Que às vezes a outra pessoa não tem condição nenhuma, meus irmãos. Aleluia. E aqui você vai ver Atos 8:18 diz assim: e Simão, que não era dos apóstolos, era outro, era um Simão do mundo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, está ali em Atos 8:18, dizendo: dai-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Aí no verso 20 diz: mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. 21.
tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ué, Pedro está dizendo, as coisas de Deus não se medem pelo dinheiro, mas tem igreja que diz, irmão, quando a pessoa vai dar uma oferta e dá uma oferta maior, que diz que aquela pessoa tem mais fé. Está medindo pelo dinheiro uma fé. Então isso aí, meus irmãos, é iniquidade, meus irmãos, é pecado grave. Tanto de quem pede, quanto de quem dá, porque está alimentando o pecado do outro. Meus irmãos, a palavra é séria, mas a gente tem que pregar aquilo que está na Bíblia. Amém? A gente está aqui para pregar a Bíblia, a Escritura. Como diz lá no livro de Isaías, irmãos, capítulo 56, verso 11, ali dá a definição de cães. Olha só, Isaías 56, 11 diz assim, estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Tá? Isaías 56, 11 diz que os cães são os pastores que todos eles tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. São os pastores que têm ganância, cada um por sua parte. Então, pastores gananciosos, no livro de Isaías 56, 11, são chamados de cães. É onde tem a palavra cães. Amém? E em Apocalipse, aí você vai recuperar, Yeshua vai recuperar essa palavra de Isaías 56, 11, dizendo que os pastores gananciosos são cães, e Yeshua vai lá em Apocalipse 22, 15 e diz assim, mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Cão é aquele que faz a obra de Deus para si, por dinheiro, vende a obra de Deus. Não, a obra de Deus é para a pessoa fazer de graça. Fazer de graça. Cada um trabalhe na vida secular o seu trabalho material. A Bíblia não autoriza isso, meus irmãos. Amém? Então, lá como no livro de Êxodo a gente aprendeu lá na Torá hoje, que quando aqueles sábios viram que já tinha material suficiente para fazer o tabernáculo, chegaram para Moisés e disseram, olha, Moisés, não precisa mais. Já tem tudo aqui para a obra de Deus. Aleluia. Honestidade, prestação de contas, não ganhar nada da obra de Deus a não ser o Espírito Santo. E aqui diz em 2 Reis 5 que Eliseu, apesar de Naamã ter instado com ele, insistido com ele para receber bênçãos materiais porque ficou curado, Eliseu recusou, porque Eliseu tinha o Espírito Santo. E Yeshua HaMashiach diz, irmãos, de graça recebestes, de graça dá. Eu estou com Yeshua, eu prefiro obedecer Yeshua. Aleluia. Amém? Em Atos 8, nós vimos que um homem do mundo quis chegar para os apóstolos e queria dar dinheiro para receber o dom do Espírito. E Pedro disse que seu dinheiro fique contigo para a perdição. Ninguém vendia ali a obra de Deus, irmãos. Nem Pedro, nem apóstolo nenhum. Amém? E em Isaías 56 diz que cão é pastor ganancioso. Cães. E ali, meus irmãos, são os pastores gananciosos. E Yeshua diz, no último capítulo da Bíblia, 22, verso 15, que ficarão de fora os cães. Amém? Então, meus irmãos, e também aquele que alimenta o cão. Amém? Aquele que fica alimentando o cão ganancioso também ficará de fora, meus irmãos. E que o Espírito Santo faça que cada um de nós aprenda lá na Torá, irmãos, um princípio que percorre a Bíblia toda. A gente começou em Êxodo, falou em 2 Reis, falou em Mateus e Yeshua falando, falamos em Atos, a igreja primitiva falando, Isaías e termina em Apocalipse. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.